Esse vídeo aqui é a segunda parte de um iceberg de Dark Deception. Caso queira ver a primeira, o link tá na descrição e fique com o vídeo. Vocês se lembram que na camada anterior eu tinha falado que Immortals and Monsters tinham o costume de fazer crossovers com outros jogos? Eu até citei como exemplo Silent Hill e Paw Playtime. Então, teve dois jogos que eu não tinha citado, mas que também fizeram crossover com Monsters and Mortals. Eu não tinha falado deles antes, porque eu pretendia falar deles mais pra frente, que no caso são Band and Tank Machine e Yandere Simulator. Mas, uma coisa que é bom deixar claro aqui logo de começo, é que apesar do cara que fez esse iceberg ter colocado os dois juntos, dando a entender que os dois são oficiais, na verdade só Yandere Simulator que é um crossover oficial, foi lançado em forma de DLC para Mortals and Monsters. Já Band and Tank Machine não passa de uma fan game, ou seja, foi um game que um fã fez, não é oficial, não foi feito pela Glowstick, eu tô deixando isso bem claro, mas como tá aqui no iceberg eu vou falar também dessa fan game. E bom, falando dela em si não tem muito o que falar, é basicamente o mesmo estilo de Dark Deception no quesito de gameplay, só que com o cenário e os inimigos de Band. E é só isso mesmo, tipo, não tem muito o que falar dessa fangame. Agora, sobre Yandere Simulator? Esse daí eu tenho muita coisa pra falar. Lançada em 29 de junho de 2023, a DLC Monsters and Mortals e Yandere Simulator trouxe a mesma gameplay de Dark Deception, mas agora com o cenário de Yandere Simulator e com direito até mesmo aos personagens do game original, sendo esses personagens a Ayano, que pra quem não sabe é Yandere, o Senpai, a Hanako e a Info-chan. Mas caso você esteja com vontade de jogar essa DLC, bom, felizmente isso não é mais possível. Isso porque ela foi removida da Steam em 23 de setembro de 2023. O porquê disso? Bom, o motivo se chama Yandere Dev, que caso você não saiba é o criador de Yandere Simulator. No caso agora tô falando do game original, tá? Sem ser a DLC. Bom, eu vou resumir muita coisa pra vocês. O Yandere Dev, ele fez muita coisa horrível. Desde banir e censurar as pessoas no Discord, no YouTube, simplesmente porque elas faziam críticas ao seu game. Ele também pegava artes e desenhos e cenários que não eram deles, colocava no game e não dava crédito a ninguém. Para vocês terem noção, até a grama do jogo ele pegou de outra pessoa, cara. Até a grama. E pra fechar com chave de ouro, bom, ele simplesmente usou o dinheiro do Patreon que a galera tinha doado pra comprar uma boneca sexual personalizada de $4.000. Cara, eu vou repetir pra vocês, o cara comprou uma boneca sexual personalizada de $4.000. E detalhe, que isso que eu tô falando aqui é só algumas das polêmicas, porque pra vocês terem noção, o Core, que é um youtuber que eu acompanho, ele fez um vídeo de quase 1 hora só falando das polêmicas do Yandere Dev. E detalhe que esse vídeo ele foi postado mais ou menos uns 3 anos atrás, e pelo que eu tô sabendo, já tem polêmica nova. Ou seja, o maluco se meteu em muita polêmica e ainda tá se metendo. E obviamente, eu não preciso nem falar que um histórico desse, assim que foi lançado a DLC de Yandere Simulator, obviamente a galera foi reclamar na Steam, foi reclamar nas redes sociais da Glowstick e tal, reclamou, e obviamente com esse histórico nada agradável do criador do game, a Glowstick foi lá e removeu o game da Steam e da Epic Games. Então hoje em dia ele não pode ser jogado em nenhuma das plataformas oficiais que a Glowstick trabalha. E resumindo tudo, isso daí ficou uma boa lição. Se você for fazer algum dia algum jogo, não faça merda. Pouca gente sabe, mas Dark Deception também pode ser jogado com óculos VR. E pra falar a verdade, o VR é algo que já era planejado pro jogo há um bom tempo, aparecendo inclusive no trailer do Kickstart. Então tá aí uma recomendação de jogo pra quem tem dinheiro pra comprar um óculos VR aí, que não é o meu caso, mas de boa. Durante a versão alpha de Dark Deception 2014, caso você fosse em uma parte de cozinha lá do level Monkey Business, você poderia encontrar 4 Murder Monkeys cortando comida dentro dessa cozinha. Porém, na versão oficial, quando lançou em 2018 do game, esses 4 Murder Monkeys foram retirados e substituídos por recortes de papelão de Murder Monkeys com roupa de cozinheiro.
Nixon é um desenvolvedor de jogos que ficou bastante conhecido por ter criado The Joy of Creation, uma fangame de FNAF que ficou bastante popular quando foi lançado lá para meados de 2016. Muito disso graças ao design dos seus monstros e à sua gameplay que são extremamente bem feitos. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com Dark Deception? Bom, o tópico é autoexplicativo. O Nixon, ele também trabalhou no desenvolvimento de Dark Deception, fazendo parte da equipe da Glowstick Entertainment, e também, como eu falei em um tópico anterior da segunda camada, o Nixon também virou um personagem jogável em Dark Deception Monsters and Mortals. Esse aqui é mais um tópico sobre o modelo antigo de personagem. E nesse caso é o modelo antigo da Matron, que não mudou muita coisa para a versão que a gente tem no game. E também o modelo antigo da Mama Bear, que também não mudou muita coisa do que foi pro game. Essa é uma teoria que diz que cada um dos inimigos que a gente enfrenta em Dark Deception representa alguma fobia. Como por exemplo, os Murder Monkeys representam a pitecofobia, que é o medo de macacos, e a robofobia, que é o medo de robôs. A Agatha representa a didascalionofobia, que é o medo de ir à escola, a pedofobia e a pedofobia, tá? Não confundam com a outra palavra que começa com P e termina com filia, tá? É pedofobia, que é o medo de crianças, e a antropariofobia, que é o medo de pessoas baixas. Sim, isso existe. Os Golden Watchers representam a ceofobia, que é o medo de ser observado, e a plutofobia, que é o medo da riqueza e do poder. Os Dread Ducks representam a anatiafobia, que é o medo de patos, a ludilofobia, que é o medo de brinquedos, e a cloacofobia, que é o medo de esgotos. Os Clown Gremlins representam a clorofobia, que é o medo de palhaços. As Rip Nurses representam a nosicomefobia, que é o medo de hospitais, a latrofobia, que é o medo de médicos, e a venustrofobia, que é o medo de mulheres atraentes. Todos os membros da George Gang representam a automatonofobia, que é o medo de animatronics, e cada um deles separado também representa um tipo de fobia diferente. O Hangry representa a suinofobia, que é o medo de porcos. A Penny representa a electrolorofobia, que é o medo de galinhas. E por último, o Lucky representa a leporifobia, que é o medo de coelhos. Ah, e de brinde, os manequins, que ainda vão aparecer no capítulo 5, provavelmente vão representar a pediofobia, que é o medo de manequins. E agora, nós finalmente chegamos na última camada do iceberg, que vai falar sobre... Espera, o que tá acontecendo? I've got you now, mortal.